Vamos lá, investidor, eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre as principais, na minha opinião, a principal ferramenta que você deve utilizar ali nos seus trades, nas suas operações de day trade e swing trade e também de alguns indicadores. Se você buscar aqui no nosso canal, muito provavelmente eu tenho um vídeo falando de cada um desses indicadores, de cada uma dessas ferramentas. Eu até te convido para assistir cada um deles após o término desse vídeo. Mas eu achei importante fazer aqui um resumo para vocês do que seria interessante, principalmente para você que está começando e até mesmo para você que já é mais experiente e nunca teve ali acesso ou simplesmente nunca se interessou por esses indicadores, porque existem vários, tá? Existe o Bookmap, existe o indicador do Didi Aguiar, existe as nuvens de Ichimoku, existem N indicadores, N ferramentas que te auxiliam em suas operações. E talvez você, cara experiente, não tenha ouvido falar desse indicador, dessa ferramenta que pode ali complementar a sua análise. Então, não deixe de conferir o nosso conteúdo após a vinheta. Vamos lá, investidora, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Se você não deu a sua curtida, não deixe de dar o seu like ou seu feedback sobre esse conteúdo para nossa equipe pelo e-mail do atendimento @luizout.com. Também não deixe de visitar o nosso site e as nossas mídias sociais, Instagram, você digita lá Luizout, investidor independente, você vai achar ali, até no Google, todo o nosso conteúdo lá disponível para você, tá bom? Gente, vou falar com vocês hoje sobre as principais ferramentas e os principais indicadores que eu, Luiz, acho legal. Recomendo que você estude, entenda e avalie sobre a possibilidade de aplicar ali esse conhecimento nos seus investimentos ou nas suas estratégias de day trade, swing trade e até position trade. Funciona muito bem, tá? Então nós temos aqui N formas, N segmentos que você consegue utilizar o mesmo indicador ou a mesma ferramenta. E eu vou começar aqui com vocês com o Fibonacci. Então, o Fibonacci ele é um tema que, salvo engano, nós abordamos no nosso treinamento por mais de 2 horas de aula, só dando detalhes sobre o Fibonacci. Mas eu vou falar aqui com vocês Fibonacci padrão, Fibonacci no preço. Existe Fibonacci no tempo, existe curva de Fibonacci, existe, pelo que eu sei, projeção de Fibonacci, que eu também utilizo, mas não vou falar aqui hoje. Mas que eu conheço, existem pelo menos 4 variações do Fibonacci. Eu estou falando com vocês aqui da maneira 1, que é a maneira mais clássica, retração de Fibonacci no preço. Por meio dessa ferramenta, você vai encontrar pontos de suporte e resistência dentro de uma tendência de alta ou de baixa. É muito interessante, funciona muito bem e ela é muito visual. Para você que está começando, é importante essa questão visual dentro do gráfico, dentro da análise gráfica, porque você vai entender e falar, nossa, que interessante, realmente bateu aqui a retração de 50% e voltou a subir, ou bateu aqui a retração de 50% em uma tendência de baixa e voltou a cair. Então ela é interessante porque é fácil, a configuração dela é simples e você vai conseguir visualizar. Depois você realiza ali as alterações que você achar que funciona melhor para você. Uma segunda ferramenta que eu também acho muito importante, me ajuda bastante, é traçar as LTAs e as LTBs, as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa. Ela vai basicamente direcionar para você a tendência, onde que está ali a suposta resistência e o suposto suporte dentro daquela movimentação de baixo, se for uma LTB, e dentro daquela movimentação de alta, se for uma LTA. 2 ferramentas básicas, tá, gente, que eu falei para você, Fibonacci e linhas de tendência. Aí você vai entrar na parte de teoria de Dow, que é o conteúdo mais clássico relacionado com análise técnica e análise gráfica. Sobre as duas que eu falei, nós temos conteúdo no nosso canal, tá? Só digita ali na parte de buscar dentro do nosso canal mesmo. Vamos falar aqui agora dos indicadores, da média móvel. Gente, média móvel é a mais comum, mais utilizada, tem um monte de vídeo aqui também, não só meu, tem vídeo de vários outros profissionais do mercado financeiro. Ela é um balizador muito importante. Alguns traders agressivos, utilizam como parâmetro de entrada a simples média ou cruzamento das médias para um determinado tipo de investidor ou trader já é um indicador de entrada ou de saída de uma operação. Eu vou orientar vocês aqui, gente, a configurar no modo mais básico, no clássico. Não precisa ser exponencial, não precisa ser aritmético,
pega o modo clássico que a plataforma entrega para você quando você clica ali em inserir indicadores. Depois que você se aprofundar um pouco mais nesse tema, aí você coloca variações, enfim. Eu, Luiz, utilizo a média de 8 períodos como stop loss no swing trade e no day trade. Existe uma outra média móvel que eu acho que é a mais importante na visão da maioria dos investidores. A média móvel de 21 períodos. No nosso exemplo aqui, eu estou falando dela com vocês, da média móvel de 21 períodos, simples, mas boa parte dos investidores gostam de utilizar a média móvel de 21 períodos exponencial. Faz o teste, ela está disponível nessas variações que eu mencionei em qualquer plataforma gratuita, você tem acesso. Média de 8 períodos, média de 21. Para que é utilizada, Luiz? Eu uso muito para identificar, para confirmar a direção da tendência, para verificar se os preços estão muito esticados para baixo ou muito esticados para cima. A média móvel de 21 períodos, ela serve como parâmetro. E como eu falei para vocês, um pivôzinho de alta de uma reversão de uma tendência de baixa, quando a média móvel de 21 períodos está inclinada para cima, nesse exemplo, né, me ajuda muito a entrar com mais confiança na compra, né, seguindo esse exemplo aqui do pivôzinho de alta após uma tendência de baixa. A outra média móvel também bem importante que eu utilizo de uma forma muito parecida com a de 21 períodos é a média de 34 períodos. Muito parecido no formato com a média de 21, pelo menos do jeito que eu trabalho. E a outra média móvel muito, mas muito importante, que na minha opinião ela pode ser até mais importante que todas, é a média de 200 períodos. Também temos uma aula falando só da média de 200 períodos. São mais de 2 horas de... Parece simples. Você vai colocar ali, Luiz, como é que eu trabalho? Esse que é o detalhe, como que você trabalha nos distanciamentos da média de 200 períodos. Ela serve basicamente isso, pessoal. Eu utilizo principalmente em épocas de crise. Existe uma distância média para cada ativo, para cada papel, que ela costuma se distanciar dos preços e depois voltam. Ela dá uma certa tranquilidade em momentos como foram quando? Crise sanitária, greve dos caminhoneiros, eleição presidencial, impeachment de 2016 também, houve um movimento muito forte de alta volatilidade que os preços ficaram descontrolados. Crise, bolha subprime lá de 2008, também houve uma queda muito dramática em todo o mercado no mundo inteiro. E eu, Luiz, pelo menos já utilizava a média móvel de 200 períodos como parâmetro e me gerou muita tranquilidade. E ela não errou. Olha que legal, não errou. É muito confiável para mim até hoje. Daí, pessoal, temos outros indicadores que eu não considero um indicador, eu chamo de oscilador. Utilizamos o IFR, o Índice de Força Relativa, também é muito bom. Temos vídeo sobre ele também, que eu falo aqui sobre as extremidades, superiores e inferiores. É outro indicador que eu gosto bastante. Temos também as bandas de Bollinger, recomendo para quem está começando a abertura das bandas de Bollinger, o famoso fechou fora, fechou dentro. E temos também o MACD, o MACD, como alguns chamam ali mais popularmente. Esses são os principais, pessoal. Para todos eles, como eu falei para vocês, nós temos vídeo aqui no nosso canal. Se você quiser se aprofundar em um deles, dá uma pesquisada que você vai entender e muito provavelmente alguns desses você vai se identificar. E a mesma coisa que eu falei em um outro vídeo nosso sobre indicadores, eu vou repetir aqui para vocês. Não vai encher a sua tela do gráfico com vários indicadores. Não vai encher a sua tela do gráfico com muita ferramenta que você não vai enxergar nada, não vai conseguir realizar a leitura de nada. Se você já utiliza, por exemplo, o Bookmap, que é uma plataforma diferenciada na leitura, para você observar essas outras informações que eu falei ou utilizar essas outras ferramentas que eu acabei de mencionar, é ideal que você tenha uma tela separada. Se você trabalha também com as nuvens de Ichimoku, que também é um indicador muito interessante, é legal você trabalhar com essas outras ferramentas, esses outros indicadores, em uma tela separada ou naquele monitor wide, aquele monitor mais retangular, comprido, que vai ter espaço para você dividir bem as coisas e enxergar todas as informações de uma maneira bem rápida e simplificada. Legal? Gente, ficou com dúvidas com relação a esses indicadores? Esses são os principais que eu gostaria de expor para você que está começando e o investidor que já tem ali uma certa experiência e quer otimizar o seu setup de entrada ou de saída. Dúvidas? Manda um e-mail aqui para nossa equipe no atendimento@luizout.com ou manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que eu vou deixar à sua disposição
na descrição do vídeo. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.